Bom dia, alunos. Vamos ao nosso gabarito comentado da atividade de terça-feira. Nós iniciamos o caderno 2. Eu passei para casa o praticando aprendizado, que foi o estudo dos ângulos lá. Então, a gente vai analisar as questões aqui. A primeira questão, eu até coloquei o enunciado, que os enunciados eram pequenos, então a maioria eu coloquei aqui. Determine o valor de A em cada caso. Eu quero saber a letra A, qual é o valor dela. Coloquei aqui, nós temos uma reta, uma outra reta que encontra com essa reta que está aqui na horizontal. Do seu lado esquerdo você tinha 60 graus e aqui A. Pelo formato do ângulo, é um ângulo de 180 graus, ou chamado de meia volta, ou ângulo raso. Nós vimos isso o ano passado. Então, a gente vai fazer uma adição. Eu sei que a soma de 60 mais o valor do ângulo A, que eu não conheço, resulta em um ângulo de 180 graus. Então, eu coloquei 60 mais A igual a 180. Eu não posso somar 60 com A porque eu não sei quem é A. Então, a gente vai trabalhar a operação inversa. A gente vai deixar o A sozinho aqui no primeiro membro, e esse 60, ele é positivo, ele vem para cá, para o segundo membro, com o sinal contrário, tá? Então, depois do sinal de igualdade, ele vem com o sinal contrário. 180 menos 60, 120, então o valor do A, 120. Tinha como a gente saber sem fazer essa conta? Tinha, porque se eu sei que esses dois somam 180, se eu já tenho 60, falta quanto para 180? 120. Então, também tinha como a gente fazer de forma direta, tá bom? Questão B. Letra B, questão não, letra B. A questão é a mesma, número 1. Eu coloquei uma reta que a gente tem uma perpendicularidade, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, olha, aqui, ó, vou até destacar aqui a lápis, nós temos 90 graus, que é esse quadradinho aqui. Então, 90 graus mais 2 vezes o valor de A. Ah, professora, é esse mesmo A aqui? Não, aqui é outro A, tá? É outro valor de A. Então, 90 mais 2A resulta em um ângulo, olha, de 180 graus também. Então, eu coloquei 90 mais 2A igual a 180. 2A igual a 180, olha, menos 90, 90 era positivo, veio para o outro lado da igualdade, que nós chamamos de segundo membro, com o sinal negativo, 180 menos 90, 90. E esse 2 aqui, ó, que está sendo multiplicado com A, tem um sinalzinho ali entre eles, fantasma. Essa multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão. 90 dividido por 2, eu não coloquei o sinal de divisão, coloquei essa barrinha de fração, tá? 90 dividido por 2, 45. Então, na letra B, A tem valor de 45. Letra C, olha, mesma coisa, ó, a soma dos 3 ângulos resulta em um suplemento, ou em 180 graus, ou em um ângulo raso, tudo a mesma coisa. Então, eu somei quadradinho, que representa 90 graus, mais A mais 30, e igualei a 180. 90 mais 30 eu posso somar, dá 120. Agora, 120 mais A eu não tenho como somar. Então, eu deixo o A aqui sozinho, 120 é positivo, vai para o outro lado negativo, 180 menos 120, 60. Ah, eu posso fazer direto, professora, porque eu sei que aqui tem 90, aqui tem 30, então tem 120. Para chegar a 180, 60. Não fiz essa conta toda. Ok, não tem problema não, tá? Pode fazer de forma direta. Aqui a gente tem a letra D, 3 ângulos também, olha. Ah, mas eles não estão posicionados na mesma direção. Não tem problema, tá? A junção dos 3 resulta em 180. Então, eu fiz 3A mais 30 mais 2A igual a 180. 3A mais 2A, 5A. E o 30 eu repeti. 30 eu passei para o outro lado com o sinal contrário. 180 menos 30, 150. 5 estava multiplicando o valor de A, ele passou
dividindo, tá? Essa barrinha indica divisão, como eu já falei aqui na letra B. 150 dividido para 5, 30. Então, A é igual a 30. 2. Determine a medida do complemento do ângulo. Então, como eu estava falando, pedi para determinar a medida do complemento do ângulo indicada em cada item. Complemento, a gente fala de 90 graus. É um ângulo adicionado a outro. Então, eu te dei a medida de um ângulo e eu quero saber quanto que falta para chegar a 90 graus. Ou seja, falta complementar quanto para chegar a 90 graus. Então, a letra A foi 56. 90 menos 56, estava faltando quem? 34. 90 menos 7, 83. 90 menos 13, 77. Por quê? 77 mais 13, 90. 83 mais 7, 90. 34 mais 56, 90. Então, estou sempre pegando o complemento, que é 90 graus, e subtraindo o ângulo que ele deu. 90 menos 22, 68. E 90 menos 49, 41. Aqui, 90 menos 10, 80. 90 menos 79, 11. E 90 menos 89, 1. Na questão 3, eu pedi que você determinasse a medida do suplemento. Suplemento resulta em 180. Então, vamos lá. Se eu já tenho 56, está faltando quanto? 124. Se eu já tenho 97, 83. Já tenho 90. Então, está faltando 90, porque 90 mais 90 dá 180. Já tenho 102, está faltando 78. Tenho 149, está faltando 31. Tenho 110, está faltando 70. E tenho 9, está faltando 171. E o últimozinho aqui, tenho 167, está faltando 13 para chegar a 180. Na questão 5, eu estou perguntando, eu quero saber, né, o valor de X em cada item. Então, eu desenhei aqui. A primeira aqui na letrinha A, nós podemos observar que nós temos um vértice aqui, tá? Esse é o vértice. E X está oposto pelo vértice em relação ao 48. Se ele está oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, X vai ser igual a 48. Na letra B, 4x é igual a 120. Por quê? Porque ele também é oposto pelo vértice. Então, eu coloquei que 4x é igual, tem a mesma medida que 120. E esse 4 estava multiplicando, eu passei dividindo. 120 dividido por 4, 30. Então, o valor de x na letra B, 30. Letra C, olha, tudo oposto pelo vértice. Aqui, 70 é oposto pelo vértice a x mais 10. Então, eu coloquei que 70 é igual a x mais 10. 10 aqui estava somando, eu passei para cá diminuindo. 70 menos 10, 60. Então, 60 é igual a x. Vocês vão observar que todas as vezes nós sempre vamos deixar a variável sozinha, ou no primeiro membro, ou no segundo membro, né? Ou antes da igualdade, ou depois da igualdade. Aqui eu tinha, letra D, x sobre 3 igual a 54. Por que igual? Oposto pelo vértice. Então, eu coloquei que x sobre 3 é igual a 54. E quando a gente tem só uma fração aqui, só uma fração aqui, a gente pode multiplicar assim, cruzadinho. X vezes 1x, 3 vezes 54, 162. Então, o valor de x, 162. Na questão 5, eu não coloquei o enunciado, mas eu vou ler para vocês aqui. O enunciado falava o seguinte: determine a medida do ângulo cujo vértice é o ponto C e é correspondente ao ângulo ABC. E ele ainda acrescenta falando que as retas R e S são paralelas. Então, as retas R e S estão aqui.
paralelas porque estão na mesma direção, sem nenhum ponto de encontro. São infinitas, né? São retas infinitas. E ele quer saber esse ângulo aqui que eu destaquei, tá? Que tem o vértice. Deixa eu ler novamente aqui. Ele contém o vértice, cujo vértice é o ponto C e corresponde ao ângulo ABC. Então, esse ângulozinho aqui, eu desenhei ele aqui só para poder deixar separado. O mesmo valor que é aqui. Vamos lá na questão 6. Determine o valor de x em cada item, sabendo que as retas RR, RS são paralelas. Vocês vão ouvir muito essa questão de retas, tá? RS, paralelas. Essa reta T aqui é uma reta transversal, é uma reta que corta. Então, esse palavreado aqui é muito visto nas questões, tá? Mas é só para representar que as retas são paralelas, cortadas por uma transversal. Então, olhando para cá, lembra que eu expliquei que um ângulo na parte interna e um ângulo na parte externa, nós chamamos de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que 3x é igual a 75, ou que 75 é igual a 3x. 3 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, sempre com operação inversa, sempre com sinal contrário. 75 dividido por 3, 25. Então, o valor de x, 25. Letra B. Olha, aqui está a região interna das paralelas, tá? Olha, aqui, eu vou até pintar aqui a lápis. Região interna das paralelas. Então, tem um ângulo dentro e tem um ângulo fora. Eles também são ângulos correspondentes e, portanto, possuem a mesma medida. Então, 135 é igual a 5x. 5 está multiplicando, passou dividindo, 135 dividido para 5, 27. Então, o valor de x é igual a 27. E letra C, nós temos duas retas paralelas cortadas pela transversal T. E aqui eles não são ângulos correspondentes. Você vai analisar que o tamanho está diferenciado, os dois estão externamente, ó, porque aqui é interno. Eles estão do lado de fora das paralelas. Mas você concorda que se eu somar esse mais esse, não dá um ângulo de 180 graus? Porque esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, ó. Esse daqui e esse daqui seriam ângulos correspondentes. E esse daqui mais 138 dá 180. Então, foi o que nós fizemos. 2x mais 138 é igual a 180. 138 eu vou jogar lá para o outro lado, porque ele não tem letra, então ele não pode fazer conta com 2x. 180 menos 138, 42. 2 está multiplicando, passou dividindo. X é igual a 21 graus. Agora, nós temos a questão 7, que fala, né, basicamente a mesma coisa sobre as retas, que são paralelas, né, e pediu para determinar o ângulo ACD. Vamos analisar aqui, ó, ACD. Eu quero esse ângulo aqui, que é o mesmo desse aqui. Eu só coloquei ele aqui do lado de fora. Se aqui eu tenho 62, esse ângulozinho aqui, ele também vai ter o mesmo valor de 62, porque ele é um ângulo alterno e interno. E alterno e interno possuem a mesma medida. Então, ACD é igual a 62.